Olá, meu nome é José Fonseca e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre empresário e colaborador e as empresas em si. Fiquem até o final desse vídeo porque ele vai dar assim, uma ideia muito boa para vocês que são empresários ou que são até colaboradores de como é que deve ser o comportamento, qual é o ideal, né, o comportamento ideal para usar a tecnologia dentro da empresa. Então, vamos lá. O seguinte, o empresário, né, ou empregador, como queiram usar o termo, temos o colaborador, né, ou funcionário, e a ideia é como que os dois podem usar a tecnologia dentro da empresa. Mesmo. Como que a tecnologia vai influenciar essa empresa? Porque é o seguinte, alguns empresários pensam o seguinte, vou implantar tecnologia na minha empresa. Ah, com isso eu posso reduzir a despesa, mandando um pouco a mão de obra, dispensando a minha mão de obra. E o colaborador, o funcionário, como é que ele fica nessa história? Ele fica o seguinte, ele pensa, vou perder o meu emprego. Mas, na verdade, o empresário e o colaborador não precisa um pensar dessa forma de reduzir a despesa pela mão de obra e o outro não precisa pensar que vai perder o seu emprego. Né? Então, isso é uma forma errada de pensar. Estou tendo uma pausa rapidinho para contar uma história. Em alguns momentos na minha vida, eu prestei consultoria nessa área de implantar a tecnologia em empresas, de médio a pequeno porte. E a primeira coisa que o empresário chegava a falar, eu vou implantar informática, usava esse termo, não a tecnologia, usava, eu vou implantar informática. Com isso eu posso reduzir meu pessoal à metade? Sabe o que eu respondia? Seguinte, vamos conversar. Se você continuar pensando assim, chama outro consultor, porque eu não trabalho dessa forma. A não ser que no final de um estudo veja, né, a necessidade de reduzir o pessoal. O que normalmente, em 98% dos casos, não era necessário dispensar ninguém, a não ser que fosse assim, alocar as pessoas de uma maneira certa dentro da empresa em função da tecnologia que ia ser implantado. Como eu falo aqui, se o empresário, mas o colaborador e a tecnologia, os três estiverem unidos, eu vou ter um aumento de produção na minha empresa. E com aumento de produção, lógico, produz mais, vende mais, aumenta a minha receita. Então, eu tenho que ter uma tecnologia muito bem utilizada, o colaborador tem que ser bem qualificado dentro dessa tecnologia, com isso o empresário e o colaborador ficam unidos no mesmo objetivo, que é ter uma empresa bem-sucedida. Mas não se preocupem, não precisa que eu não estou vendendo nenhum milagre para vocês. Apenas mostrando se você é empregado, né, ou colaborador, se você é empresário ou empregador, que vocês podem se unir para poder a empresa ir bem. Existem duas formas de eu implantar tecnologia numa empresa. Duas formas assim, mais simplificadas, que é o automatizar a minha empresa ou informatizar a minha empresa. É a mesma coisa? Não é não. Vamos ver por quê. Automatizar, eu vou usar como exemplo um sistema de contabilidade, ou melhor, o setor de contabilidade de uma empresa. Antigamente, né? Eu não sei se algumas empresas ainda fazem isso, que pegava aqueles livros caixa, anotava tudo, o que entrou, o que saiu, tudo na mão. E no final o contador pegava isso, fazia as contas na calculadora, fazia um relatório, que é o balanço, o balancete, né? Através desses livro caixa ou diário, isso que o contador entende. Aí ele compra um sistema ou cria uma planilha em Excel, alguma coisa assim, que ao invés dele anotar manualmente, ele vai fazer o quê? Ele vai digitar entradas, saídas,
entrada, saída. No final, ele faz lá uma fórmulazinha e tem um balancete. O que ele fez? Ele informatizou. Se essa planilha ou esse sistema não der para ele parâmetros para análise, apenas números, que ele vai ter que analisar os números, mas não vai ter assim resumo, essas coisas, ele simplesmente passou um controle que fazia manual, passou para um automático. Isso que é automatizar o sistema, porque ele não puxa assim, parâmetros, ele tem números que ele vai ter que trabalhar com esses números, com números cru, que ele vai ter que ele usar o conhecimento dele para transformar em informação. E tem o processo de informatizar. O mesmo exemplo, ele pega um sistema de contabilidade, aonde ele pega os dados do departamento pessoal, lá do RH, que vem os dados de folha de pagamento, os impostos pagos, tudo que vem da folha de pagamento, ele importa para o sistema da contabilidade, que normalmente hoje em dia é um sistema integrado, não tem essa importação, é automático, mas ele importa. Ele pega os dados de custo, de controle, se for uma fábrica, de onde for, os controles de custo dessa empresa e joga para o sistema. Toda compra feita na empresa, que foi, em algum momento, foi implantado isso, joga para o sistema de contabilidade. A despesa, joga. Tudo que é receita, né, o faturamento que entrou, aquela nota fiscal paga, uma venda feita tal, entra para o sistema. Tudo isso para o módulo da contabilidade. O que ele tem que fazer é fazer pequenos acertos, porque sempre tem erro, ele tem que classificar, dependendo que podem ter classificado de uma maneira errada, ele faz pequeno acerto, ele e a equipe dele. No final, se o sistema for informatizado, vai dar para ele o quê? Um balancete pronto, né? O balanço pronto, o resumo do mês, o movimento diário, vai ter essas informações. E até mesmo se a empresa está com lucro, se ela não está, isso um apertar de botão. Isso é informatizar. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho automatizar e informatizar. Quem define bem isso é um consultor de tecnologia, porque ele vai saber avaliar qual é o melhor método para essa empresa. Claro, cada uma tem seu custo. Então, não importa se eu estou automatizando, se eu estou informatizando, eu vou, de qualquer maneira, vou ganhar tempo. Se eu ganho tempo, eu aumento a minha produção. Se eu aumento a minha produção, eu vendo mais. Se for uma empresa de produto. Né? Se for de serviço, ele ganha tempo oferecendo mais serviço. De qualquer maneira, se oferece mais serviço, ele tem mais receita. Então, isso é uma coisa importante que tem que se ficar sempre fixado. E hoje em dia, com a inteligência artificial, a IA ou AI, né, se tem métodos assim muito mais fáceis. Eu posso usar a inteligência artificial não para assumir o meu negócio, mas para me ajudar a administrar o meu negócio. E muitas vezes esses processos hoje em dia com a inteligência artificial ajudam o colaborador a produzir mais. Não é que um colaborador vai produzir mais, por isso eu posso dispensar o outro, porque um faz serviço de dois. Não. Um vai trabalhar melhor e o outro também vai trabalhar melhor, de uma maneira mais ágil. E cada um dentro do seu espaço, né? Ou se fazem a mesma coisa, pensa o seguinte, se dois fazem um trabalho X, se eu consigo aumentar a produção desses dois, eles vão fazer X mais Y, os dois juntos. Então, é importante isso. Eu tenho que ter a inteligência artificial não substituindo o ser humano, e sim ajudando ao ser humano. Tanto na automatização ou na informatização, hoje em dia, tem várias ferramentas de IA que possa ajudar vocês. Então, empresário, colaborador, pense bem sobre isso que eu falei e até a próxima.